Ouçamos a voz do Senhor com atenção. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versos 17 a 35. Atos, capítulo 20, versos 17 a 35. Vou aguardar que todos abram para iniciarmos a leitura do sermão desta noite. Atos 20, 17 a 35, assim diz a autoritativa e inerrante palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam, ou aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Oremos. Senhor, a tua palavra está aberta, teu santo livro foi lido. Agora pedimos, Senhor, que fale ao nosso coração nessa noite, com propriedade, com poder e graça, que o Senhor possa pegar o nosso coração, quebrá-lo e refazê-lo novo nas tuas mãos, para que tenhamos uma nova caminhada a partir deste momento em que a tua palavra nos direciona os passos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este é um texto que certamente aqueles presbíteros da igreja de Éfeso ouviram de Paulo com muito pesar, com muita tristeza. Afinal, Paulo estava dizendo que eles não mais veriam o rosto dele a partir daquele momento. E esse texto, ele aconteceu
dentro do contexto das viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias de Paulo foram expedições evangelísticas que duraram vários anos. E nessa terceira viagem missionária, Paulo sai de Antioquia, ali onde hoje seria a Turquia, e passa por várias cidades, pela região da Macedônia, até chegar em Corinto. De lá, ele volta para outras cidades, até chegar em Jerusalém. Falando assim, parece ter sido muito curto, mas foram várias cidades e vários anos. Durante essa terceira viagem missionária, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ele escreveu isso da Macedônia. E quando ele chegou em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. No começo da viagem, durante a ida, Paulo havia estabelecido a igreja de Éfeso. E ele permaneceu ali 3 anos, conforme nós lemos e conforme está escrito também no capítulo 19 de Atos. Ao final da viagem, na volta, havia prevenido aos anciãos efésios de que falsos mestres iriam infestar a igreja. Tendo chamado todos os presbíteros dessa igreja, quando estava passando por Mileto, que fica aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Éfeso, ele não quis passar por Éfeso para não se deter lá mais tempo. Então ele de Mileto chamou todos os presbíteros lá de Éfeso, venham aqui, e eles foram. E então deu a eles alguns conselhos com os quais nós seremos instruídos nesta noite. Leiamos os versos 17 e 19 novamente. Por favor, vamos fazer isso a uma só voz. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Bem, no sermão anterior, nós vimos o que as ciladas dos judeus causaram na vida de Paulo, como eles incitavam o povo contra Paulo usando fake news, calúnia, difamação. No sermão anterior, nós vimos, na primeira viagem missionária, que Paulo foi apedrejado, a ponto de, alguns estudiosos dizem que de fato ele morreu e ele foi ressuscitado, outros dizem que ele desmaiou, e o fato é que aqueles que o apedrejaram dentro daquela cidade, pensando que ele estava morto, o jogaram fora como uma carcaça, e os discípulos foram até Paulo, e ali naquele momento Paulo se levanta e corajosamente volta para a cidade e segue o seu percurso de pregar nas cidades. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 19, lágrimas e provações, ele está falando de dores que ele sentiu naquele momento em que humildemente ele percorria a carreira que o Senhor havia proposta para ele. Certamente ele sabia daquele texto que fala: o que é que o Senhor requer de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Ele andava humildemente, embora muito tivesse do que se orgulhar, mas ele se esvaziava para que Cristo preenchesse, até a tal ponto de não ser mais Paulo que vivesse, mas que Cristo vivesse em Paulo. E assim a gente deve aprender com este apóstolo. Portanto, Paulo, neste momento em que ele chama os presbíteros e relembra os presbíteros o que aconteceu com ele e como foi a caminhada até aquele momento, ele está dando um primeiro conselho que eu gostaria que vocês guardassem no coração, e se tiverem papel e caneta, anotem. O primeiro conselho de Paulo aos presbíteros e aos discípulos foi este: lembre-se sempre das lições aprendidas. Lembre-se sempre das lições aprendidas. E certamente que é oportuno então, neste momento, que lembremos das lições que nós aprendemos no sermão anterior, na primeira viagem missionária de Paulo. Primeira lição: nada é mais inconstante do que o favor popular. Portanto,
sua felicidade deve ser buscada em uma fonte mais elevada do que o aplauso das pessoas. Segunda lição: passando por montes ou vales, Cristo promete nunca deixar-nos, e a companhia dele se dar ordinariamente por meio dos seus servos. Terceira lição: pague o preço necessário para fazer novos discípulos. E quarta lição: siga cantando, apesar das tribulações. Portanto, nós não podemos esquecer do que nós aprendemos. A gente precisa meditar no ensino da palavra, nós precisamos inculcar, nós precisamos digerir, nós precisamos internalizar aquilo que a gente escuta, para que o inimigo não roube do nosso coração aquilo que aqui escutamos logo quando estamos descendo aquela rampa. Não deixe o inimigo roubar do seu coração. Lembre-se sempre das lições aprendidas. Prosseguindo no versículo 20, por favor, leiamos juntos. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo ensinava com seus sermões públicos na sinagoga e também na escola de Tirano, e também com sermões particulares nos lares, de casa em casa. Ele fez este trabalho, mais uma vez, por aproximadamente 3 anos, na cidade de Éfeso. Portanto, o segundo conselho que Paulo passa àqueles presbíteros, e também a nós hoje, pela mediação da palavra de Deus, é este: intensifique a prática de visitas. Infelizmente nós perdemos este costume. Infelizmente antes nós fazíamos isso mais. Talvez esse negocinho aqui, que aproxima os distantes e afasta os próximos, talvez muitas vezes eu deixo de visitar alguém porque eu liguei ou porque eu mandei uma mensagem de WhatsApp, mas nada substitui a visita presencial, o estar em comunhão, o orar, o partir o pão, um bolo, uma feijoada, um churrasco. Esta é uma prática saudável e salutar, desde que não seja desperdiçada a ocasião para edificação mútua na palavra de Deus, desde que a gente aproveite esse tempo para falarmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor tem enchido no nosso coração. Aliás, a própria palavra diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Portanto, para que façamos visitas edificantes, antes nós precisamos nos encharcar, nos absorver da palavra de Deus, para que nós possamos então dar aquilo que nós temos, que é a palavra de Deus. Certamente, se eu faço uma visita, depois de assistir a final da Copa do Mundo, eu vou falar sobre a final da Copa do Mundo. Eu faço uma visita, ver como que está a cena política do país, eu vou falar sobre a cena política do país, mas o fato é que nós temos percebido que raríssimas vezes, infelizmente para nossa vergonha, os irmãos têm chegado de casa em casa para levar a palavra de Deus, para ler um versículo e orar, coisa simples, que talvez não dure nem 15 minutos, 30 minutos no máximo, mas edifica mutuamente o povo de Deus. É certo que isso está sendo dito para os presbíteros, e aqui, aos presbíteros dessa igreja, incluindo a mim evidentemente, é uma exortação para que nós não deixemos de visitar, porque isso é um trabalho importante no reino, o trabalho de vermos e conhecermos o estado das ovelhas, que não pode ser feito remotamente. Não tem como verificar se uma ovelha precisa de aparar, ali a sua lã, se a gente não for lá verificar como que aquilo está presencialmente. Não é possível fazer retirada de carrapatos remotamente das ovelhas, tem que ser presencialmente. Então é exortação aos presbíteros, mas a toda a igreja, porque nós temos um mútuo pastoreio no povo de Deus. Nós pastoreamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós carregamos os fardos uns dos outros, quando nós estamos ali ao lado dos irmãos, no meio dos sofrimentos, no meio das alegrias, fazendo presente a presença de Deus. No sermão anterior nós aprendemos
que a presença de Deus se manifesta ordinariamente através do seu povo. Quando alguém vai lá em casa, é um anjo do Senhor que aparece. Deus manda alguém lá em casa. E como tem sido bendito experimentar essa prática. Versículo 21, leiamos para encontrarmos aqui o terceiro conselho de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento com Deus, para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia explica a própria Bíblia. E é maravilhoso termos desfrutado do privilégio de sermos instruídos nessa igreja pelos catecismos de Westminster, pelo catecismo de Heidelberg, pelos símbolos de fé da nossa igreja. E precisamente hoje, na escola dominical, nós introduzimos a escola dominical falando da pergunta número 87 do Catecismo Menor de Westminster, que diz: o que é arrependimento para a vida? O que é arrependimento para a vida? Resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo o verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Irmãos, não é à toa que o breve catecismo de Westminster fala sobre arrependimento na pergunta 87, mas na pergunta 86 fala sobre o quê? Fala sobre fé. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a nossa salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Portanto, no versículo 21 do capítulo 20 de Atos, estas duas palavras, fé e arrependimento, estão no mesmo verso, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa peregrinação de Paulo, nessa caminhada de Paulo e nessa pausa estratégica que ele faz para relembrar os presbíteros de Éfeso dos seus ensinamentos, ele deixa um terceiro conselho, um conselho que nós temos medo de praticar, que nós queremos ficar bem na fita com todo mundo. O terceiro conselho que você pode anotar aí é: confronte pecados. Não tenha medo de confrontar pecados. Quando você confronta pecados, é uma bênção para aquele que é confrontado. Ele não vai gostar, é claro, por causa da pecaminosidade, mas se o coração dele for quebrantado, você ganhou essa pessoa para Cristo. Se o coração dessa pessoa for quebrantado, essa pessoa vai te agradecer pelo resto da vida. Vai ser grato porque você foi amigo, foi irmão para chegar e falar: olha, o que você está fazendo não é legal, está errado. Isso é pastoreio mútuo. Infelizmente, nós vivemos a era do politicamente correto, em que não podemos magoar ninguém. Então eu faço um acordo com você, nem eu falo dos seus pecados, nem você fala dos meus. Eu vivo a minha vida no meu cantinho, na minha zona de conforto, você não me incomoda e eu não te incomodo. Meus irmãos, precisamos parar com isso. Precisamos quebrar paradigmas. Precisamos ter uma igreja que chora junto com os pecados. Uma igreja que confronta pecados mutuamente e que a gente tenha maturidade para não ficar chateado com isso. Que a gente agradeça quando alguém chega e fala: meu irmão, aquilo que você fez não foi bom, foi contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso e você fez o contrário. Vamos orar junto? Quem sabe haverá arrependimento para você? Quem sabe Deus graciosamente não dará arrependimento? Confrontemos uns aos outros, confronte pecados. Este é o terceiro conselho de Paulo aos presbíteros.
Vamos agora para o quarto conselho de Paulo àqueles presbíteros. Eu lerei, os irmãos acompanhem reverentemente a palavra, versículos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quando Paulo diz que ele vai para Jerusalém e que ele não sabe o que ali acontecerá com ele, senão uma coisa ele tem certeza: eu não sei de nada, só sei de uma coisa: tem cadeias e tribulações me esperando. Que situação! Você iria? Você iria? Não sei o que pode me acontecer. Ou será que você faria como Jonas, que fugiu, foi para o lado oposto, não porque ele iria morrer, foi uma situação mais grave ainda, porque ele não queria que um povo do qual ele não gostava se arrependesse, não é? Porque ele não queria confrontar aquele povo com o pecado deles, queria que eles fossem para o inferno mesmo. Isso é grave, meus irmãos. Será que o amor que nós temos um para com os outros é o amor de Jonas? Por favor, eu quero que vocês se amem tanto mutuamente, a ponto de confrontar pecados. E quero que vocês amem-se tanto mutuamente, a ponto de ter a mesma atitude de Paulo, mesmo que você vá para a morte da sua reputação, do seu nome ficar manchado com outro, porque você falou do pecado dele, ou mesmo que você perca seus bens, porque você fez o que tinha que ser feito. Faça isso. Não tema, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Quando Paulo está diante dessa situação, eu lembro de Abraão, em Gênesis 12:1, o pai da fé. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro você vai, depois eu te mostro. Ah não, Senhor, eu quero saber primeiro. Quero que o Senhor me mostre primeiro, porque eu quero escolher. Vai que eu não venha me agradar disso. Quero ver primeiro se a cidade é boa, se a casa é bonita. Meus irmãos, quando Deus manda a gente sentar, a gente não deve procurar banco. Quando Deus dá uma ordem, a gente tem que cumprir. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Martinho Lutero, em situação semelhante, depois de ter pregado as 95 teses na porta da igreja da abadia de Westminster, ou melhor, da abadia, me fugiu o nome, Wittenberg. Então, ele sendo depois perseguido, ele estava praticamente certo que iria morrer. Ele estava certo de que enfrentaria talvez a Inquisição ali, mas ele escreveu um lindo hino número 155 do nosso cenário Novo Cântico, o Castelo Forte. E nesse hino, ele diz que se nos quisesse devorar demônios não contados, eles não iriam nos assustar. E que se a gente tem que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Se nós morrermos, está bom demais da conta, porque isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida do crente. É o casamento com o Cordeiro. Muitas vezes, ou na verdade até a volta de Cristo, ordinariamente, esse casamento vai se dar através da nossa morte. Tem algo que uma noiva deva esperar mais do que esse dia? Eu lembro muito bem quando eu e Ingrid marcamos a data do nosso casamento, como nós esperávamos pelo 20 de dezembro de 2008, como nós esperávamos por aquele dia chegasse. E assim, a igreja, a noiva de Cristo, tem uma data marcada para selar bodas com o seu noivo, com o amado da sua alma. E nesse tempo que estamos hoje, enquanto Cristo não volta, esse casamento acontece na morte.
Tem algo melhor do que a morte para o crente? Vocês acham por que esse mesmo apóstolo Paulo disse certa vez: para mim morrer é lucro? Por que devemos ter medo da morte? Por que deveríamos ter pavor da morte? É agradável para Deus a morte dos seus santos. Então caminhe por fé, não tenha medo nem da própria morte, não tema a própria morte, porque na pior das hipóteses você estará muitíssimo melhor do que o Elon Musk ou do que o homem mais rico dessa terra. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Se morrer não é outra coisa se não entrar em comunhão ininterrupta com Jesus, então a morte é, de fato, um ganho. É simplesmente uma gota escura engolida em um oceano de vitória, disse certa vez Spurgeon. Você não precisa tentar outras formas de vida para ver se elas são melhores do que a vida cristã. Saiba que se você vagar por todo o mundo, não encontrará vistas mais belas como a visão do rosto do Salvador. Se você pudesse ter todos os confortos da vida, mas perdesse o seu Salvador, você seria um miserável. Mas se você ganhar a Cristo, então poderia definhar em uma masmorra, pois encontrará um paraíso. Poderia viver na obscuridade ou morrer pela fome, contudo estaria satisfeito com o favor e repleto da bondade do Senhor. Meus irmãos, o quarto conselho de Paulo para aqueles presbíteros, para nós nessa noite, é precisamente este: o justo viverá por fé. Viva por fé, viva por fé, não tema nada. Versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho de Deus. Nós não podemos considerar a vida preciosa para nós mesmos. O desejo e a alegria da nossa vida deve ser completar a carreira em Cristo. Isso é que deve ter valor para nós. Isso que é juntar tesouro no céu. Em Filipenses 3,14, Paulo escreveu: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aconselhando ao jovem pastor Timóteo, seu auxiliar, a partir da segunda viagem missionária, Timóteo já estava ali auxiliando Paulo. 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que bênção! Isso é riqueza. Isso é a riqueza da vida. Riqueza da vida não são essas coisas que nos são vendidas por aí. Hoje eu contei para os irmãos mais cedo na escola dominical que a maior gratidão que eu tenho pelos meus pais é pelo fato de uma coisa que eles não me deram. Não me deram. Eu era criança, assistindo aquela novela Carrossel, eu vi lá o Cirilo, a Maria Joaquina, vi o Cirilo andando naquele mini Porsche, aquele carrinho pretinho. Aquilo entrou no meu coração de tal forma que eu atazanei meus pais. Não foi por dia, deve ter sido por uns 2 anos. Dos meus 10 aos meus 12 anos foi o que eu mais pedi na vida, porque o mundo faz isso com a gente desde criança, coloca na nossa cabeça desejos fúteis, vaidades, e pela graça de Deus, os meus pais não me deram. Graças a Deus, aguentaram a minha pessoa chorando, aquele tempo todo foram pacientes para não me dar o que eu queria.
E muitos pais estão estragando os filhos hoje, porque dão tudo o que quer, não ensinam o que é sacrifício, e esses filhos jamais vão aprender a viver por fé. Tudo está na mão, não sabe o preço de nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos, a entender que a nossa vida só tem valor quando a gente morre cada dia mais para este mundo, a gente vive para Deus. Quando a gente nega os prazeres deste mundo e se deleita somente em Deus. Vejam Charles Spurgeon mais uma vez, comentando o texto de 1 Coríntios 9, 22, veja o que Charles Spurgeon disse do apóstolo Paulo. O que era o deleite? O que Paulo queria na vida? Será que era o Peugeotzinho do Cirilo, que nem eu queria na minha infância? Não, veja o que Spurgeon disse: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Spurgeon afirma que Paulo submeteu sua vontade em coisas indiferentes, e se os homens tão somente recebessem o Evangelho, ele não levantaria questões sobre formas ou cerimônias. O Evangelho era o assunto mais importante para ele. Se pudesse salvar alguns, ficaria satisfeito. Essa foi a coroa pela qual ele se esforçou, a única e suficiente recompensa de todos os seus esforços e abnegações. Olha qual era a coroa de Paulo: encontrar almas para Cristo, evangelizar, visitar de casa em casa, levar a palavra de Deus, coisas que nós não estamos fazendo mais nos nossos dias como deveríamos fazer. Discipulado, algo que estamos tentando fazer nessa igreja neste ano, e que pela graça de Deus nós pedimos que a gente consiga em 2023 colocar em prática o discipulado cristão, porque isso é nobre, isso traz sentido para a vida, porque quem ganha uma alma, ganha o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Portanto, o quinto conselho de Paulo, que você pode anotar: completar a carreira é a coisa mais importante nessa vida. Completar a carreira é a coisa mais importante nessa vida. Perseverança em andar sempre com os olhos fixos no autor e consumador da fé, na jornada que ele nos tem proposta, até completarmos a carreira. Perseverança, continue continuando até o último dia, até o dia do seu casamento com o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Talvez essa seja a parte mais triste desse sermão que Paulo pregou aos presbíteros. De fato, é muito grave nós pensarmos que nós não sabemos se amanhã nós veremos o rosto um dos outros. Não sei, amanhã ou hoje mesmo eu posso morrer indo para o trabalho, num acidente de trânsito, qualquer um de nós aqui pode morrer, e a gente pode não mais ver o rosto um dos outros. Mas até esse ponto, o que nós fizemos na nossa vida? Se nós morrermos hoje à noite, como terá sido a nossa caminhada com o Mestre? Como terá sido investido o tempo que Ele nos deu nessa terra? A gente muito bem sabe qual é o fim principal do homem. Primeira pergunta do Catecismo Menor: glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Como nós temos glorificado a Deus? Em que nós temos alegrado? Será que é somente em Deus? Ou a nossa alegria está nessas coisas fúteis aí que o mundo coloca na nossa cabeça? O fato é que Paulo estava diante daqueles presbíteros, e pelos planos que ele tinha de depois investir o seu tempo lá no Mediterrâneo, do outro lado, então ele não estava certo de que de fato poderia rever aqueles irmãos. Então era mais um achismo dele, mas tudo indica que isso não aconteceu.
Tudo indica que depois que Paulo foi liberto de sua prisão em Roma, na sua 4ª viagem missionária, ele voltou a Éfeso. Os irmãos, caso queiram conferir, 1 Timóteo 1,3 faz referência a isso. Mas o fato é, 6º conselho de Paulo: deixe instruções claras para que a obra continue na sua ausência. Deixe instruções claras. A obra deve continuar na sua ausência. Isso, meus irmãos, é liderança, é organização, é planejamento. Não é à toa que Paulo, Leto, chamou os presbíteros até lá, que ele falou: olha, eu não sei se eu vou voltar aqui um dia, mas enquanto eu não volto, eu quero que a obra continue prosseguindo aqui. Eu quero que o reino continue se expandindo. Eu não quero que as sementes lançadas deixem de florescer e frutificar. Portanto, deixe instruções claras para que a obra continue na sua ausência. Versículos 26 e 27. Assim diz a palavra de Deus: Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pergunto mais uma vez: será que se formos para o nosso casamento com o Cordeiro hoje, se é que vamos todos aqui, poderíamos dizer isso? Estou limpo do sangue de todos, não perdi nenhuma oportunidade de falar o Evangelho a quem estivesse comigo, jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma inquirição. Será que Deus mandou escrever alguma palavra à toa na Bíblia? É claro que não. É claro que não. Então por que a gente não lê a Bíblia toda? Por que a gente desperdiça as palavras que Deus escreveu para nós? Por que a gente não coloca para nós um plano de ler a Bíblia toda? Eu não digo em um ano, mas um plano de ler a Bíblia todos os dias, de uma forma sequencial. Certamente, Deus não escreveu nenhuma palavra à toa, portanto, a Bíblia toda deve ser lida e pregada. Com base nessa instrução de Paulo, de anunciar todo o desígnio de Deus, eu conheço alguns pastores que têm o hábito de pregar a Bíblia sequencialmente, começando de Gênesis. Começam de Gênesis capítulo 1 e vão pregando até quando Deus dá vida, até chegar ao final da Bíblia. Claro, normalmente eles fazem 2 cultos no dia, um culto pela manhã, onde normalmente usam o Novo Testamento, e o culto noturno, o Antigo, ou vice-versa. Mas o fato é que muitos pastores esmeram, de acordo com essa ordem de Paulo, para pregar sequencialmente, de maneira expositiva, a palavra de Deus. E João Calvino tinha essa prática. João Calvino, quando foi expulso de Genebra, e ele foi lá para Estrasburgo, na França, ele ficou 2 anos e meio naquela cidade, e quando ele voltou para a igreja de Genebra, ele pegou a Bíblia 2 anos e meio depois. Então, continuando de onde nós paramos, e deu sequência na pregação que ele fazia, ensinando todo o desígnio de Deus. A Bíblia toda é para ser pregada. Infelizmente, alguns pastores têm a prática dos sermões temáticos, em que eles escolhem os temas e depois ficam procurando o texto para encaixar naquilo que ele pensou. É uma pregação humanista. Enquanto certo é nos depararmos com o texto e perguntarmos para o texto o que o Senhor quer falar para a igreja com este texto, e expor esse texto, ler, explicar e aplicar o texto para a igreja, e assim sequencialmente, para que todo o desígnio de Deus com clareza seja anunciado à igreja de Cristo, e não os assuntos aleatórios das criatividades, da mentalidade humana.
Portanto, meus irmãos, nós precisamos aqui entender o 7º conselho de Paulo àqueles presbíteros e a nós hoje. Esteja habilitado a anunciar todo o desígnio de Deus. Trocando em miúdos, leia a palavra de Deus toda. Leia a palavra de Deus toda. Lá em casa, os nossos filhos, pela graça de Deus, têm a plena convicção de que eles estão aprendendo a ler para um motivo: para ler a palavra de Deus. O povo de Deus é o povo do livro. O povo de Deus é o povo que não pode deixar esse livro pegar a poeira e nem trocar esse livro também por isso aqui, porque isso aqui distrai, isso leva a sua mente para outro lugar. É útil em algumas circunstâncias, sim, mas não abandonem o livro. 7º conselho de Paulo: esteja habilitado a anunciar todo o desígnio de Deus. Versos 28 a 31, melhor dizendo. Versos 28 a 31, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nesse texto que nós lemos, nessa parte, tem a expressão bispos. Bispos são supervisores, são pastores. E esta advertência profética que Paulo fez foi cumprida, já que a igreja de Éfeso logo foi infestada por falsos mestres, alguns dos quais aparentemente eram líderes da igreja. Paulo trata desse problema na sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, e nós vamos abrir lá, por favor, deem um pulo lá em 1 Timóteo. Paulo fala isso nos capítulos 1 e no 6º. Nós vamos ler uma parte do capítulo 6, em que esta profecia de Paulo se cumpriu. Paulo estava escrevendo a Timóteo justamente para que ele desse lá uma ajuda na igreja de Éfeso, porque estava tendo alguns problemas. Então Paulo, orientando ao jovem Timóteo a como se portar diante desses problemas, nós vamos ler os versos 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. É um texto conhecido, certamente os irmãos já leram, já ouviram este texto, mas será que vocês sabiam que esse texto está dentro deste contexto que estamos falando hoje? De Paulo alertando aquele povo: cuidado, vigiem, virão homens que se desviarão das doutrinas. Por isso a importância dos símbolos de fé, para a gente manter ali naquele caminho, onde tem um muro do lado de cá e um muro do lado de cá, para que a gente não se desvie e mantenha no caminho doutrinário, para que os homens não se desviem da fé e transformem a igreja em negócio e passem a vender Jesus, passam a ser como Judas de fato, querendo lucro com o nosso mestre. E olha o que acontece com esses homens, por causa dessa cobiça. Muitos querendo ficar ricos, caem em tentação. E será que nós não estamos querendo ficar ricos? Qual é o seu desejo nessa vida, meu irmão? É ter riqueza? Não há problema em ter riqueza, mas há problema em que isso seja o seu desejo. Porque se isso é o seu desejo, você está dizendo: Cristo não é suficiente para mim. Você está dizendo: eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, mas eu não estou contente com isso. Isso não é suficiente para mim. A palavra é muito clara, ela diz: tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não ande à procura de coisas maravilhosas demais para você. Isso vai te levar para longe do mestre. Sossegue a sua alma como uma criancinha se assossega ali no colinho da mamãe e do papai. Faça como o salmista: não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, dai-me apenas o pão necessário para cada dia. Que o Senhor nos livre dessas tentações, que o Senhor nos livre de querer mais do que precisamos, porque na verdade nós já temos tudo o que precisamos. Se nós temos a salvação, nós já temos mais do que tudo. Portanto, a ausência do líder pode fazer com que os lobos nos assaltem, e esses lobos muitas vezes entram pela televisão, pela internet, pelo celular, e roubam o nosso coração. Por isso, o oitavo conselho e penúltimo conselho de Paulo àqueles presbíteros é este: mantenham a guarda alta na ausência do líder. Mantenham a guarda alta na ausência do líder. Sabe o que é manter a guarda alta? É no combate, é você estar protegido. Não baixe a guarda. Se você baixar a guarda, você vai tomar um jab direto do inimigo. Pastor Tonico fala com muita propriedade que se Deus nos deixar por um segundo no banheiro, é tempo suficiente para o diabo nos afogar no vaso. Ele usa essa expressão. Isso significa que nós, o tempo todo, devemos estar vigilantes e não baixar a guarda, senão você sai daqui, dessa igreja, e chega na sua casa, você já está pensando em como ficar rico, em como ganhar dinheiro, em como ter, e o evangelho vai ficando de lado. E o que é mais importante na sua vida, que é completar a sua carreira, você não consegue, porque você baixou a guarda e deixa todas essas coisas, o mundo manda para você, você vai engolindo, vai bebendo, sem discernir. Portanto, mantenha a alta na ausência do líder. Interessantemente que o nono conselho vai ser um conselho que complementa este, que vai falar também de riqueza. Vamos ler os versos 32 a 34. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vejam como Paulo é completamente coerente. Ele não cobiçou. Vós mesmos, versículo 34, sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Note, Paulo jamais quis ficar rico, mas nunca deixou de ter o que ele precisava por causa do seu trabalho diligente. Portanto, o nono conselho é: seja trabalhador, deteste a preguiça. Assim como os puritanos ingleses, ali por volta do século XVI, 17, eles
segundo Max Weber, implantaram o capitalismo, mas estavam enganados. Max Weber estava enganado, porque o que os puritanos faziam era simplesmente isso. Eles trabalhavam com todo o afinco e diligência, porque sabiam que estavam trabalhando para Deus. Portanto, eles faziam o melhor. Eles não consideravam o balcão de um açougue menos sagrado do que um púlpito, porque ali eles honravam a Deus com o seu serviço diário. Então eles trabalhavam com diligência. Por isso eles ganhavam o máximo que eles podiam ganhar. Eles economizavam o máximo que eles podiam economizar, porque eles não gastavam com vaidades, com futilidades. Eles tinham uma vida simples. Eles eram contentes em ter o que comer, o que vestir e ter o sustento. Eles não precisavam comprar carrões e etc. Para que comprar um carrão? Não tem necessidade. Precisa de um carro confortável, que anda para frente, para trás, para um lado, para o outro, que tem uma direção hidráulica, um ar-condicionado, um vidro elétrico, ok. Agora, mais disso, irmão, sinceramente, tem que me convencer a necessidade de um carrão. Um crente ter um carro exorbitantemente caro, sem necessidade, pode ter um carro confortável, mas ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Se um crente compra um carro excessivamente caro, eu posso ter um Corolla, mas eu vou comprar uma Ferrari? Poxa, melhor comprar um Corolla e o que faltava para você comprar a Ferrari, inverte na obra, abençoe um irmão, invista no trabalho missionário. Portanto, meus irmãos, o 9º conselho é este: seja trabalhador, deteste a preguiça. E que vai culminar no 10º conselho que falaremos agora, depois de ler o último versículo da exposição de hoje. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ora, em Provérbios 22:9 está escrito: o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Também está escrito em Provérbios: quem dar a beber será descedentado. Veja que paradoxo. Não é um paradoxo? Um antagonismo? Espera aí, eu tenho um pão que é meu, eu dou ao necessitado e eu fico sem o pão, então eu vou ser abençoado? Espera aí, eu perdi meu pão, como que eu vou ser abençoado? Ora, eu tenho uma água, estou com sede, eu vou dar esse copo de água para um sedento que está aqui do meu lado, mas a Bíblia está falando que eu serei descedentado. Na verdade, o que eu retenho para mim eu não tenho, e o que de fato o que eu tenho é aquilo que eu dou, porque quando eu dou eu ajunto tesouro no céu. São esses paradoxos. Ora, mais bem-aventurado é dar do que receber. Está chegando aí, todo mundo quer receber presente, mas o que é melhor? Receber um monte de presente ou dar um monte de presente? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é o oposto do mundo. O mundo é aquele mundo sanguessuga, que tem 2 filhas, dá, quero. Isso é o oposto, não soa coerente com este mundo, é um paradoxo para este mundo. O mundo não entende isso. Essa palavra é loucura para o mundo. E de fato, é loucura quando a gente olha para a nossa história e vê como que Deus nos ensina pelo contraste do que acontece na nossa vida. Eu gostaria de ler uma oração puritana chamada O Vale da Visão. Oração essa que a banda Canto Verbo converteu numa linda música com o mesmo nome, O Vale da Visão. E nessa coletânea de orações, dentre elas, essa coletânea chama Vale da Visão, e dentre elas tem esta oração que diz assim: ensina-me pelo contraste. Na lama nasceu bela flor, pobreza é prosperidade, tu és o meu valor. Que arrepender-se é vitória, que servir é receber, que carregar a cruz é glória e que a morte é viver. Seja graça em meu pecado, alegria em minha dor, e em meu coração quebrantado eu vejo o Senhor. Possamos aprender
com os contrastes e que apliquemos o 10º e último conselho de Paulo aos presbíteros, nós nessa noite: seja generoso, seja generoso, doe o máximo que você puder doar, e você verá o quanto que você será abençoado. Para concluir, eu gostaria de colocar um conselho final. Viva a vida cristã com destemor. Saiba que você nunca chegará em uma situação em que Cristo não possa ajudá-lo. Nenhum aperto jamais chegará aos seus assuntos espirituais, sem que Jesus esteja igualmente pronto para o socorro, pois sua história foi conhecida e preparada nele. Saiba que você nunca encontrará um feixe de aflição sem que haja graça suficiente ligada nele. Por isso, meus irmãos, nós podemos continuando. Por isso, lembre-se sempre das lições aprendidas. Intensifique a prática de visitas. Confronte pecados. Viva pela fé. Saiba que completar a carreira é a coisa mais importante nessa vida. Deixe instruções claras para que a obra continue na sua ausência. Esteja habilitado para anunciar todo o desígnio de Deus. Mantenha a guarda alta na ausência do líder. Seja trabalhador, deteste a preguiça e seja generoso. Oremos. Senhor, ajude a sua igreja a completar a carreira em Ti com fidelidade e retidão. Que nenhum tesouro dessa vida nos afaste do tesouro eterno. Em Cristo. Amém.